De volta aos estúdios da TV UFG. Participam do Viver Ciência o professor Hugo Alexandre do Nascimento e Brian Hall. Estamos falando sobre um software que pode auxiliar no planejamento do tráfego urbano nas cidades. E o público tem perguntas sobre este assunto. Como poderemos incluir diferentes tipos de veículos? Por exemplo, carros, ônibus, caminhões e bicicletas. Essa nova versão vai ampliar o número de tipos de veículo contemplados pelo software, né? E além disso, uma série de outros acréscimos estão sendo feitos, né? Um é de poder fazer um planejamento ou uma análise, simulação, período por período, de modo que, basicamente, o período mínimo seria de meia hora, né? Pelo tipo de aspectos técnicos do problema, né? Mas daria para fazer uma simulação do tráfego de meia em meia hora ao longo do dia, por exemplo, em uma certa região, né? Outro aspecto importante que não foi mencionado é que, de fato, o software resolve dois algoritmos, aplica dois algoritmos distintos. Um é de equilíbrio de tráfego do ponto de vista do usuário, ou seja, ele simula o tráfego existente mesmo que existe nas ruas, cada motorista minimizando seu tempo individualmente. Mas também implementa um algoritmo que mede como é que minimizaria o fluxo de tráfego globalmente, ou seja, se puder haver cooperação entre motoristas, qual seria o verdadeiro mínimo, né? Esse é um fluxo, digamos, teórico, mas a diferença entre esse fluxo teórico ideal e o fluxo real é uma medida intrínseca da ineficiência da rede existente. Então, pode ser estudado problemas da rede existente pela distância entre uma solução ideal e a solução verdadeira, real, que existe num dado momento, né? E através da rede social, o José Aurélio Mendes Soares pergunta ao professor Hugo, esse software vai seguir a mesma linha do popular Waze, recém-criado pelo Google? E só para que você entenda de casa, esse software que roda nos celulares Android permite que o próprio usuário alimente de dados, né, nesse processo. Vai haver uma semelhança, professor? Por enquanto não. A gente tem trabalhado com a versão do software que ele foi focado especialmente para a pessoa que trabalha como engenheiro de tráfego, né? Ele realmente se preocupa em estar num local com uma equipe para melhorar as condições do tráfego. O software Waze é muito interessante, ele usa um conceito novo chamado crowdsourcing, em que as pessoas ali distribuídas, muitas vezes até gratuitamente, né, alimentam informações e esse conjunto enorme de informações permite algumas coisas interessantes, como você saber como é que se encontra o tráfego numa certa região. Professor Leslie tem mais uma pergunta, vamos ver. Como poderemos introduzir períodos de tempo para reconhecer diferentes níveis de fluxo em diferentes momentos do dia? É um pouco diferente você fazer uma simulação constante, como se fosse em tempo real do tráfego, realmente. Vai ser uma espécie de fotos do trânsito ao longo do dia. Mas dá uma visão relativamente exata da evolução do fluxo de trânsito ao longo do dia, sim. Nós vamos saber como é possível iniciar a carreira científica na Universidade Federal de Goiás. Isso a partir do quadro Caminhos da Ciência. Confira. Atualmente, o Instituto conta com dois tipos de pós-graduação, a Lato Sensu e a Stricto Sensu. A Lato Sensu envolve vários cursos de especialização na área de banco de dados, de interface de som e máquina, de rede de computadores, segurança e vários outros cursos dessa linha. A pós-graduação Stricto Sensu, ela tem dois cursos, o de mestrado e o de doutorado. O de mestrado, o qual eu coordeno, é composto por 5 linhas. Essas linhas são banco de dados e engenharia de software, fundamentos de computação, sistemas de computação, inteligência computacional e processamento gráfico. No doutorado nós temos 3 linhas de pesquisa, que são a linha de teoria da computação, que trata da pesquisa em relação aos fundamentos da ciência da computação. Temos a linha de pesquisa em sistemas de computação, que trata dos problemas relacionados com a construção de infraestruturas para
a construção de sistemas, de aplicações, de processamento de informação, e temos a linha de pesquisa em sistemas de informação, que trata de metodologias da pesquisa em metodologias para a construção de software. Bem, nós vamos agora abrir espaço para que vocês façam as considerações finais, professor. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer poder falar sobre o projeto aqui na televisão. Eu espero que sirva como exemplo para alunos do UFG que buscam, basicamente, fazer algo com uma aplicação prática, verdadeira, né? Professor Hugo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, participado conosco do programa. Por favor, faça a sua consideração. Eu agradeço, Bruno. Bom, como o Brian comentou, esses softwares atualmente eles são bastante caros. Há algumas versões livres, mas elas trabalham com abordagem microscópica, uma abordagem diferente da nossa. Então a gente tem realmente uma contribuição significativa e o papel desse projeto não é apenas trabalhar com os alunos, é principalmente modificar a sociedade. Obrigado. Obrigado. A ciência é muito ampla e nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre ela. Os diversos campos da ciência não podem ser resumidos em um único episódio. Por isso, nós convidamos você para assistir ao Viver Ciência da próxima semana. Vamos conhecer mais uma pesquisa em andamento na Universidade Federal de Goiás. Agradecemos também aos nossos convidados, ao público que participou através das redes sociais e pela sua audiência. Continue conosco acompanhando a programação da TV UFG e até o próximo episódio do Viver Ciência.